Queridos irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em cada um. Nós estamos estudando, na verdade, refletindo a partir do Catecismo da Igreja Católica sobre a Eucaristia. Vários vídeos já publicados no nosso canal e você pode acessá-los na medida da vontade de querer aprender sobre a nossa fé. Nós precisamos dar razões ao que cremos, E por isso nós estamos nos esforçando e usando único e exclusivamente o Catecismo da Igreja Católica, este livro aqui, para a gente poder aprofundar, nos aprofundar no nosso conhecimento de Deus. Por isso vamos viver esse momento agora, estudando e continuando a nossa reflexão na Eucaristia. Sabemos que a Eucaristia, esse sacramento de unidade, o sacrifício da cruz e o sacrifício da Eucaristia são uma única e a mesma coisa. A diferença é que o sacrifício da cruz é cruento, com derramamento de sangue, e da Eucaristia é incruento, sem o derramamento de sangue. Por isso vamos continuar. Número 1369, 1369 do Catecismo da Igreja Católica diz para nós. Mas antes disso, peço a você que se inscreva no canal, deixa aí o seu joia, o seu joinha, compartilhe o link com todo mundo e vamos evangelizar. Se você tem acesso ao nosso canal, dá o seu joinha, se inscreve, e vamos evangelizar. 1369 diz: a Igreja inteira está unida à obra e à intercessão de Cristo. A Igreja inteira está não só unida, mas ela é oferta e ela está sob a intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo. Encarregado do ministério de Pedro na igreja, o Papa está associado a cada celebração da Eucaristia, em que ele é mencionado como sinal e servidor da unidade da Igreja Universal. Olha que coisa importante. Todas as vezes lá na oração eucarística a gente reza pelo bispo e pelo Papa. Ali nós nos unimos ainda mais intrinsecamente à Igreja no mundo, porque o Papa ele é colocado como o primeiro, aquele que nos conduz, aquele que quer estar presente, e está presente como ponto de unidade da Igreja toda. Então, a Eucaristia, todas as vezes que rezamos, nós nos unimos ao Papa e com isso nós nos unimos à Igreja toda. O bispo do lugar é sempre responsável pela Eucaristia, mesmo quando é presidida por um presbítero. Quem é o responsável primeiro pela Eucaristia, quem é o guardião da Eucaristia, é o bispo diocesano. Seu nome é nela pronunciado para significar que é ele quem preside a igreja particular em meio ao presbitério e com a ausência e com a assistência dos diáconos. A comunidade intercede assim por todos os ministros que, por ela e com ela, oferecem o sacrifício eucarístico. Olha que beleza de unidade, Então o bispo, ele é aquele que preside a Eucaristia. E eu quero repetir isso aqui para ficar bem claro para nós. O bispo do lugar é sempre o responsável pela Eucaristia, mesmo quando é presidida por um presbítero. Seu nome é pronunciado para significar que é ele quem preside a igreja. É por isso. O bispo diocesano é quem preside a igreja particular.
que por isso o nome dele é mencionado, para criar esta força de unidade, né? Que se considere, olha só que legal, que se considere legítima só esta Eucaristia que se faz sob a presidência do bispo ou aquele a quem esse encarregou. Olha só que coisa importante, minha gente. Deixa eu dizer para você. Somente o presbítero delegado pelo bispo, somente o presbítero delegado pelo bispo reza a Eucaristia válida. Então, deixa eu explicar. O padre deixou o ministério da Igreja Católica por vários motivos. E decidiu ir para uma igreja que não tem unidade com Roma, a Igreja Católica Universal. E ele começa a celebrar. Esta Eucaristia não tem validade. O sacramento do matrimônio que ele preside não tem validade. O batismo que ele celebra não tem validade. Não tem validade. O sacramento e o catecismo é muito claro quando ele diz que se considere legítima só esta Eucaristia que se faz sob a presidência do bispo ou aquele a quem este o encarregou. É pelo ministério dos presbíteros que se consuma o sacrifício espiritual dos fiéis, em união com o sacrifício de Cristo, o único mediador oferecido em nome de toda a Igreja na Eucaristia, pelas mãos dos presbíteros, de forma incruenta e sacramental, até que o próprio Senhor venha. Veja que grande graça aqui. É pelas mãos nossas, de nossos presbíteros, legitimamente ordenado, em perfeita unidade com o bispo e com a igreja, que a Eucaristia é válida. A oferenda de Cristo une-se, olha só que importante, a oferenda de Cristo une-se não somente os membros que estão unidos na terra, mas também os que já estão na glória do céu. É em comunhão com a Santíssima Virgem Maria e fazendo memória dela, assim como de todos os santos e santas, que a Igreja oferece o sacrifício eucarístico. Na Eucaristia, a Igreja, com Maria, está como que ao pé da cruz, unida à oferta e à intercessão do nosso Senhor. Esta unidade nossa, da Igreja terrena, com a Igreja celeste, ela se faz verdade na celebração eucarística. E é importante isso também, para você poder pensar como nós estamos vivendo a nossa celebração. Porque com Maria, o catecismo diz, parece que nós estamos aos pés da cruz, vivendo aquele sacrifício cruento, do derramamento de sangue do nosso Senhor. O sacrifício eucarístico é também oferecido pelos fiéis defuntos, que morreram em Cristo e não estão ainda plenamente purificados, para que possam entrar na luz e na paz do Cristo. Então nós rezamos também pela igreja padecente, aquela que ainda não está na perfeição, porque nós temos três formas de igreja, Esta igreja aqui, nós estamos aqui, nós chamamos de militante, a igreja padecente, o purgatório, e a igreja triunfante, o céu. E para isso, nós precisamos continuar a nossa vida e a nossa caminhada de fé. E olha só, continua o catecismo. Eternas
ou enterrai este corpo, onde quer que seja. Não tenhais nenhuma preocupação por ele. Tudo o que vos peço é que vos lembreis de mim no altar do Senhor, onde quer que estejais. Em seguida oramos pelos santos padres, os bispos que já faleceram, e em geral por todos os que adormeceram antes de nós, acreditando que haverá muito grande benefício para as almas, em favor dos quais a súplica é oferecida, enquanto se encontra presente a santa e tão temível vítima. Ao apresentarmos a Deus nossas súplicas pelos que adormeceram, ainda que fossem pecadores, nós apresentamos o Cristo imolado por nossos pecados, tornando propício por eles e para nós o Deus dos homens. E fica claro por que nós precisamos rezar pelos mortos. Por que nós estamos vivendo esse momento na graça, né? E poder fazer esse momento de riqueza acontecer. Santo Agostinho resumiu admiravelmente esta doutrina, que nos incita a uma participação cada vez mais completa no sacrifício do nosso Redentor, que celebramos a Eucaristia. Olha o que Santo Agostinho diz: esta cidade remida, toda inteira, isto é, a Assembleia e a Sociedade dos Santos, é oferecida a Deus como um sacrifício universal pelo sumo sacerdote que, sob forma de escravo, chegou a ponto de oferecer-se por nós em sua paixão, para fazer de nós o corpo de uma cabeça tão grande. Este é o sacrifício dos cristãos. Em muitos, ser só um corpo em Cristo. E este sacrifício, a Igreja não cessa de reproduzi-la no sacramento do altar, bem conhecida pelos fiéis, onde se vê que naquilo que oferece, se oferece a si mesmo. Naquilo que nós oferecemos, oferecemos-nos a nós mesmos. E esta é a beleza, não é, minha gente? A gente poder viver da Eucaristia. Quando morremos, ainda necessitamos da Eucaristia. Então vivemos pela Eucaristia, morremos e precisamos da Eucaristia. Essa é a beleza do nosso Senhor. Queridos, que Deus nos dê força para a gente continuar o nosso caminho, né? O nosso caminho de fé, o nosso caminho de entrega total ao nosso Senhor, pelo sacramento da Eucaristia, apaixonado por Ele e vivendo nele e com Ele todos os dias da nossa vida. Deus abençoe, fiquem todos com Deus e vamos nos deixar envolver pela graça purificadora do nosso Senhor. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos viver da Eucaristia e para a Eucaristia.